Olá, pessoal! É com muito prazer que estou aqui hoje para começarmos o lançamento do novo programa da empresa, o REC. No último encontro, comentei com vocês sobre um olhar especial para 3 comportamentos importantes para a cultura que queremos ter na empresa e que serão alavancas importantíssimas para o nosso crescimento sustentável. Quando falo do programa REC, vamos lembrar do que a sigla significa. R de responsabilidade, responsabilidade sobre as nossas atribuições. E de entrega, entrega de resultados. C de cliente, cliente como nosso foco. Sendo mais específico, falo mais detalhadamente sobre cada um desses aspectos. Devemos ter responsabilidade ao lidar com os desafios, objetivando sempre a busca de soluções ao invés de procurar desculpas. Hoje vamos falar bastante deste tema, deixarmos o desculpability para trás e implementar o accountability, traduzido aqui no português como responsabilidade. Também teremos um olhar comprometido para as nossas atividades e uma atitude protagonista para entregarmos resultados positivos nas operações e também financeiros, para construir processos sólidos e eficientes que encantem nossos clientes e assegurem as metas definidas por nós e nossos acionistas. Esta caminhada nos apresenta a necessidade de trabalharmos em equipe, conectados, próximos uns dos outros e engajados em atender da melhor forma o nosso cliente. Nossas atitudes e decisões devem ter genuinamente foco no nosso cliente. Mais do que dizer o que significam essas palavras, nós queremos vivê-las no nosso dia a dia. Com isso, a partir de hoje, vou conversar com nossos diretores e especialistas sobre esses temas e assim teremos novas ideias e novas informações de como tudo se conecta e como nossos comportamentos impactam no dia a dia e em toda a empresa. Além disso, passaremos os próximos 3 meses com exercícios práticos e com treinamento para estarmos todos alinhados e acelerarmos o processo de mudança. Fiquem atentos nas conversas com seus líderes, nos nossos canais de comunicação para colocarmos o REC em ação. Olá, time Grupo Conexão. É um prazer estar aqui. Eu sou a Francine do time de RH e vim aqui hoje apresentar um evento super legal. A gente vai começar os talk shows do REC. Hoje a gente tem como convidado o nosso CEO, Denis Ferreira, o nosso CFO, o diretor financeiro, o Danilo Pérez, e o nosso diretor de tecnologia, CTO, o Décio. Também vamos ter aqui junto com a gente o João Cordeiro. Ele é um super especialista do tema Accountability. E o que será que é isso? E como isso tem a ver com o que a gente está falando? A gente está falando de REC, não é mesmo? O nosso talk show vai começar apresentando a letra R de responsabilidade. E aí, quem está curioso para saber o que isso tem a ver com a Accountability? Então, você fique atento que a gente vai começar por aqui. Fábio, será que você pode me ajudar aqui a passar e fazer as perguntas para os nossos convidados? Olá, Francine e toda a equipe do Grupo Conexão, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o pessoal para a gente falar do primeiro evento do REC. Estamos aqui com o João, com o Denis, com o Danilo e com o Décio. A minha primeira pergunta vai para o João. João, o que esse termo accountability, que a gente normalmente traduz aqui em responsabilidade em português, como é que você vê isso no mercado? Como é que as empresas estão lidando com esse termo no dia a dia das empresas que você conhece, que você já trabalhou? Entendi, Fábio. Olha, eu estou nesse ramo de educação corporativa há 35 anos. E há 22 eu passei a pesquisar e estudar o termo accountability. E eu tenho notado o interesse cada vez mais crescente das empresas, não só em entender o conceito, como também de incorporar na empresa, na cultura. Não, às vezes, colocando como um valor, mas accountability, vamos supor, se a cultura da empresa é cheia de engrenagens, cada valor é uma engrenagem, a accountability entra como um óleo lubrificando essas engrenagens, né? Então, ela aproxima o indivíduo à cultura da empresa. E a gente tem visto muitos casos, né, de empresas que foram muito bem-sucedidos na implantação desse conceito. Não é fácil, porque é um conceito que você precisa desconstruir o modelo convencional de
responsabilidade que todos nós temos para poder incorporar esse conceito que é um pouco mais avançado na responsabilidade. Se a gente pudesse assim dividir em degraus, podia colocar assim, olha, no primeiro degrau nós temos a responsabilidade, num segundo degrau nós temos o protagonismo, né? O protagonismo é quando o indivíduo se coloca como o principal ator ali da cena, da solução de um problema. Um terceiro degrau, que é o pensamento de dono, onde ele entende o papel dele como dono moral daquele processo, daquela propriedade, daquele bem. E um quarto degrau, que é a accountability, que é uma virtude moral mais ampla, com vários desdobramentos e com várias aplicações na área do governo, na sociedade, no indivíduo e na empresa. Muito obrigado, João. Mas eu queria aproveitar e te fazer uma outra pergunta. A gente fala da accountability e tem um termo que você, como escritor, como conhecedor do assunto, você fala que é o desculpability, né? Isso. O que é? Conta aqui pra gente, nossos colaboradores aqui do Grupo Conexão, o que é o descontability? Por que as pessoas usam esse termo? Isso é um comportamento humano? Só para a gente entender um pouco melhor, que é um tema bem curioso do seu livro, né? Bom, primeiro eu preciso dar o crédito, né? Esse termo não fui eu que criei, esse surgiu num planejamento estratégico com o Grupo Arezzo, onde estava o conselho, o CEO, que é o Alexandre Birman, estava toda a sua diretoria, o C-Level, e ele tem lá um diretor muito engraçado, que é o Cício, um gaúcho, e uma hora que ele falou assim, ô Cordeiro, você está falando que o contrário de accountability é dar desculpas, tchê? Então é desculpability. Aí o pessoal riu na hora, eu também passei a usar, e troquei uma ideia com o meu editor, ele falou, João, nós temos que escrever já sobre isso. E a gente escreveu esse livro para mostrar que a accountability ele tem um antivalor, ele tem um antagonista. E esse antagonista é o hábito que nós temos, inconsciente, de se afastar da responsabilidade culpando os outros ou as circunstâncias. A gente faz isso inconscientemente. Lá no livro a gente explica que é um processo neurológico, está dentro do nosso sistema límbico, parte da amígdala. Tem toda uma explicação do porquê que a gente faz isso. E é justamente por isso que a gente precisa entender que, na verdade, eu preciso me policiar, né? Se deixar instintivamente, a gente sempre vai fazer isso. É natural. Mas não é porque é natural que é bom, né? Tem muita coisa que é natural e não é bom. E esse processo da gente se reeducar é um processo da gente se observar, se analisar, se policiar. Em alguns países, a accountability é ensinado para as crianças desde cedo, como Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, um pouco Coreia do Sul, um pouco Japão. Coincidentemente, ou não, esses países são os menos corruptos do mundo, porque a accountability desenvolve senso de dono no indivíduo e ele passa a querer fazer aquilo que é certo, não convive com atalho moral. Então, o desculpability ele veio para explicar exatamente isso. Ou a gente pensa de uma maneira de dar desculpas, ou a gente pensa assumindo a responsabilidade para si. Muito obrigado, João. Excelente, um aprendizado aqui. Denis, eu queria te fazer uma pergunta, me permita. Um pouco do que o João trouxe aqui remete a esse comportamento que a gente está chamando de R, que é o do REC, né? Mas traz aqui a accountability, né? Quando a gente olha para o Grupo Conexão, quando a gente olha para os nossos colaboradores, para os nossos líderes, né? Como é que você entende que a gente pode desenvolver essa habilidade, senso do dono, accountability? Como é que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, no Grupo Conexão, com todos os níveis da organização? Legal. Vou pegar bastante dos exemplos aqui que o João acabou de dizer, né? Como eu disse até na minha abertura, eu acho que um ponto super relevante que a gente tem que sempre buscar os problemas na organização, em qualquer organização, e também nas nossas vidas, problemas sempre vão acontecer. O ponto é, queremos dar desculpa sobre o problema ou queremos dar uma solução sobre o problema? A partir do momento que a gente não tem o foco em dar desculpa e parte para dar a solução, isso é o primeiro passo para accountability, para responsabilidade. Muito bom. O que eu diria aqui, pegando bastante aí a fala do João,
o primeiro ponto é a responsabilidade inerente, aquela que nós sentimos todo dia por ter que fazer aquilo que é uma atribuição nossa. Se alguma coisa a gente tem atribuído a nós, nós temos a responsabilidade de fazer aquilo acontecer, seja nas nossas vidas, seja na nossa empresa. Depois é ter o protagonismo nisso. Se isso não está acontecendo, eu buscar alternativas, buscar soluções para que isso aconteça. E muitas vezes eu não tenho necessariamente os recursos neste momento, mas como protagonista, como senso de dono, eu vou atrás para ter aqueles recursos e fazer aquela solução acontecer. Então, eu envolvo meus pares, eu envolvo o meu chefe, eu envolvo, eventualmente, fontes fora da empresa que possam me trazer novas ideias para que aquela solução tenha uma probabilidade de implementação bastante grande. E tendo essa percepção de responsabilidade, de protagonismo, de senso de dono, quando a gente consegue conjugar essas coisas, a gente passa a agir com accountability, agir com a responsabilidade com uma amplitude muito maior, como o João falou. Então, em resumo, são esses os pontos que eu vejo muito importantes. Pessoal, nós temos que colocar o nosso foco na solução e não em dar desculpa sobre o problema. Interessante a maneira que você trouxe, Denis, porque o Denis descreveu a maneira colaborativa de como que a responsabilidade ou accountability, quando incorporada genuinamente, ela é praticada, né? Não se trata de um ato heróico de um único indivíduo, e sim de uma ação de todos. E isso permeia a empresa através da liderança, né? São os líderes que são os grandes desdobradores, disseminadores desse conceito. Exatamente. Muito bom. A gente não pode também esquecer que, quando a gente fala accountability, tem uma vertente muito importante, que é a questão financeira, né, de qualquer empresa, de qualquer instituição. Inclusive, o Danilo, hoje, como nosso diretor financeiro, importante a presença dele, né, também, muito obrigado. E aí, Danilo, eu queria te perguntar, quando a gente trazendo um pouco do que o João falou, do que o Denis falou, quando a gente olha para a questão financeira, não necessariamente da área financeira, mas da estrutura financeira da empresa, como é que esse comportamento deve ser conectado com esse nosso olhar aqui, de novo, que pode ser da sua área, de toda a sua liderança, mas também de outras áreas? Como é que você vê o tema financeiro conectado com a accountability, conectado com o senso de dono, como foi colocado aqui? Sim, Fábio. Realmente, responsabilidade financeira é um tema muito importante. A responsabilidade financeira, todos querem trabalhar numa empresa que tem responsabilidade financeira porque se torna uma empresa saudável. É uma empresa saudável, é uma empresa que consegue ser eficiente, que consegue gerar resultado, portanto, ela investe. Investindo, ela gera oportunidade para todos, né? Além, claro, de dar retorno para os seus acionistas. Então, é muito importante o tema da responsabilidade financeira. Além disso, não é um tema só da área financeira, é um tema que deve permear por toda a empresa, né? A responsabilidade financeira está em marketing, está no RH, está em todas as áreas. Está na cultura, né? Está na cultura, exatamente. E para trazer para a prática, né, eu posso dar alguns exemplos. Como que no dia a dia, como que na prática a gente tem responsabilidade financeira? Um exemplo é nós cuidarmos do nosso orçamento, né? A gente tem que primeiro conhecer quanto que a gente pode gastar, o planejamento, e tomar cuidado para não exceder, para não sair daquele orçamento. Esse é um exemplo. Conhecendo as políticas, por exemplo, as políticas de viagem, os limites que a gente pode gastar, tudo isso contribui e faz parte da responsabilidade financeira. Pequenas ações do dia a dia. Se você agendar a sua viagem, se planejar para viajar, certamente você vai comprar um ticket mais barato. Isso é uma pequena ação no dia a dia que está ligada à responsabilidade financeira, né? Envolver a área de compra em grandes negociações ali para ajudar a gente a ter uma eficiência, uma negociação melhor, né? E buscar oportunidades, né? Acho que a gente sempre pode propor, se eu vejo que eu posso fazer algo diferente, se eu posso fazer algo com um custo melhor, propõe, mostra para a empresa, ter essa iniciativa. Acho que tudo isso contribui para a gente ter uma empresa com uma maior responsabilidade financeira. Muito bem. E sem perder de vista a questão ética, né? Isso, eu queria até complementar um pouco o que o Danilo falou, que eu acho que é importantíssimo, né? A gente
com a questão da accountability surge a questão da disciplina financeira. Uma empresa com disciplina financeira, ela automaticamente ela liga a duas coisas. Um é o sentido de dono, que a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente pensa como dono da empresa, então, se a gente vai fazer um gasto, a gente tem que pensar se aquele gasto a gente está fazendo da melhor maneira. E a outra coisa, a gente liga isso também com o C do cliente. Porque quando a gente tem disciplina financeira, quando a gente está preocupado com a parte financeira, a gente pensa o seguinte, aquilo que a empresa gasta em determinada situação ou em determinado evento, ela tem valor para o cliente? Porque se ela não tiver valor para o cliente, a gente tem que buscar ter eficiência naquilo lá para a gente tirar este gasto ou tornar este gasto mais eficiente para colocar este dinheiro aonde o cliente enxerga mais valor, aonde ele vê mais valor, que aí sim a gente entra num ciclo virtuoso bastante positivo. Muito bem. Ótimo. Muito bom. E a gente tem aqui, né, ali nossos convidados, nós temos um convidado que está virtual, nosso sistema está lá em Natal, que é o Décio, que está na região de Natal. E Décio, como nosso diretor também, queria fazer uma pergunta, Décio. Além de tudo que foi colocado aqui, a gente tem um desafio muito importante no Grupo Conexão, que é ter uma rede disponível 100%, né, que é um objetivo, que é uma missão nossa. Isso é muito desafiador, né? Então isso também remete a essa preocupação, esse olhar da accountability. Como é que é essa questão da sua área, enfim, com todas as áreas conectadas, desse desafio de ter uma rede 100% disponível? Muito, Fábio. Tanto que eu destacaria que a responsabilidade, a accountability da área técnica, ela é muito sobre focar nas metas e os índices de performance que a gente estabelece nos serviços que a gente quer entregar para o assinante. Esse eu acho que é o ponto, o driver inicial nosso. Isso aí realmente é o contrário da gente criar justificativas, de a gente usar desculpas para ações não feitas. Termos responsabilidade, como já foi dito, e foco na solução, não na crítica, não na busca de culpado, mas a gente tem que entender que todos nós somos responsáveis pelos resultados dessa empresa. Cada um dos nossos processos internos, eles acabam impactando diretamente no resultado da empresa. E eu também acredito que a medição, como área técnica, nós somos sempre orientados a KPIs, a medir tudo. E acho que essa é uma boa gestão, acho que KPIs, essas medições são a base de uma boa gestão. E quando a gente é responsável pelos nossos resultados, todos têm ciência dos resultados e da sua participação nele, e a gente precisa gerenciar isso. Se é bem ou do mal, não importa. Os parâmetros desses KPIs é que vão ser a guia mestra em direção à nossa excelência, né? Porque a técnica ela é primordial dentro da nossa estrutura. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, assim, olhando a nossa responsabilidade com os clientes, eu acredito que o trabalho conjunto desse time todo de engenharia, que vai desde o NOC, com monitoramento 24% das nossas redes, até a ponta de lança, que são os nossos técnicos de campo, que é a presença da empresa perto do cliente, que com as habilidades, as velocidades, as eficiências, atende às necessidades desse cliente. Então, assim, e saber que talvez só a técnica não é o suficiente para manter tudo funcionando, né? Não é uma das engrenagens dessa máquina que é a nossa empresa. Então, assim, por exemplo, o compromisso de entrega da área de suprimentos, supply chain, faz com que a gente tenha material para fazer isso. A agilidade das áreas administrativas e financeiras, por exemplo, no processamento das nossas demandas, faz com que a gente tenha sempre a capacidade de atuar. Por exemplo, a área legal, que por sua vez sempre nos apoia, junto aos órgãos reguladores, às concessionárias elétricas, para que isso nos permite expandir, tanto em área quanto na oferta de serviços. Então, assim, a gente não pode até o time de marketing apoia toda a estrutura quando eles mantêm uma comunicação clara com o cliente em tempo real, seja para informar de uma relação que a gente está tendo, como receber feedback, quanto até gerar ofertas, e isso finalizando com um ganho de fidelidade dessa relação que a gente tem que ter próxima do cliente. E Décio, te complementando, de fato,
todas as áreas da empresa movem essa engrenagem, né? Por exemplo, o RH, fazendo bons treinamentos, a gente tem funcionários que conseguem atender melhor os nossos clientes e fazer melhor as suas atividades, né? Também, quando a gente pensa atendendo mais rapidamente os funcionários no seu dia a dia, consegue deixar com que eles foquem nas suas atividades, atendendo melhor os clientes também. Esses são outros exemplos. Então, de fato, é uma engrenagem completa. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer vocês. Muito bom esse comentário, essas oportunidades. Acho que foi aqui umas reflexões. Obviamente que a gente vai trazer mais esse assunto. Vamos trabalhar durante um mês. Lembrando que o mês de junho a gente trabalha justamente sobre o tema Accountability, que é o R, e vamos trocar mais figurinhas. Eu queria agradecer nessa primeira parte a todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Opa. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Francine, agora é com você. Gente, é isso. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro talk show da letra R. Essa vai ser uma série, então teremos mais e a gente vai se ver por aqui. Denis, muito obrigado pela sua participação. Danilo, Décio, muito obrigado. João, muito obrigado por trazer tantos assuntos sobre o Desculpability e o Accountability. A gente adorou saber um pouco mais sobre isso. Fique ligado e super conectado com as nossas atividades durante esse mês. Eu espero você no próximo talk show. Até lá!